Bem-vindo à Escola Bíblica Virtual da Assembleia de Deus Anglo-Brasileira, em Londres. Lição de número 4, o Espírito Santo. Nesta lição vamos estudar a pessoa e a obra do Espírito Santo de acordo com a Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra hebraica ruach é a única traduzida como Espírito com E maiúsculo, ou seja, o Espírito de Deus. Ela aparece em passagens como Juízes capítulo 11, versículo 29, na expressão o Espírito do Senhor, e em Gênesis capítulo 6, versículo 3, onde Deus se refere a ruach como meu Espírito, meu do Senhor. A expressão exata Espírito Santo aparece apenas no Antigo Testamento, em Salmo 51, versículo 11, e Isaías capítulo 63, versículos 10 e 11. Note que em outras passagens, ruach também é traduzido como vento, sopro ou ainda o espírito humano. Confira Gênesis capítulo 8, versículo 1, Gênesis capítulo 45, versículo 27 e 2 Samuel capítulo 22, versículo 16. Assim, para saber quando a palavra ruach se refere ao Espírito Divino e quando não, é preciso olhar o contexto. Veja, em Gênesis capítulo 1, versículo 2 e Salmos 33, versículo 6, ruach participa da criação. Em Números capítulo 11, versículos 25 e 26 e capítulo 27, com versículo 18, ruach capacita servos para o trabalho do Senhor. Ele também inspira libertadores em Juízes capítulo 3, versículo 9, capítulo 6, versículo 34, capítulo 11, versículo 29, além de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, capítulo 11, versículo 6 e 16, com versículo 13. Ruach aparece também levantando profetas em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 10, Isaías, capítulo 30, versículo 1, Miqueias, capítulo 3, versículo 8 e Ezequias, capítulo 11, versículo 5, revelando o futuro em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2, Joel, capítulo 2, versículos 18 e 19, e restaurando o povo após o cativeiro em Babilônia em Ageu, capítulo 2, versículo 5, e Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Pelas ações descritas nestes versículos, podemos entender que o ruach em questão tem uma personalidade mais atributos divinos. No Novo Testamento, a palavra grega pneuma aparece cerca de 350 vezes, incluindo todas as referências ao Espírito Santo. Em Mateus capítulo 12, versículo 18, pneuma é o meu Espírito, ou seja, do Senhor. Em 1 João capítulo 2, versículo 27, ela aparece na expressão Espírito de verdade. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, pneuma é o Espírito do Senhor, e em Filipenses capítulo 1, versículo 19, é o Espírito de Jesus Cristo. A expressão Espírito Santo aparece diversas vezes, como por exemplo em João capítulo 7, versículo 39 e Lucas capítulo 11, versículo 13. Originalmente, pneuma significa, como ruach do hebraico, vento, sopro ou espírito. Assim como acontece no Antigo Testamento, o contexto de sua utilização nos leva a entender de quem ou o que trata o texto bíblico. Veja, em Hebreus capítulo 9, 14, 10 e 29, Mateus 12, 32 e 28 e 19, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, João capítulo 14 e 26, pneuma é santo, eterno, onisciente e igual ao Pai e ao Filho. Escrituras como João capítulo 3, versículo 5, Romanos 8 e 11, 1 Coríntios capítulo 3 e 16 e 6 e 19 nos explicam que os cristãos são nascidos dele, se tornando seu templo e habitação. Pneuma é canal de milagres em Mateus capítulo 12 e 28, Romanos capítulo 15, versículos 18 e 19. Também fala em Atos capítulo 8 e 29, 10 e 19, 11 e 12, 21 e 11, e 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, além de Hebreus capítulo 3, versículo 7. É possível se dirigir a pneuma, entristecê-lo ou mesmo afrontá-lo, conforme Atos capítulo 5, versículos 3 e 9, Efésios capítulo 4, versículo 30, Hebreus capítulo 10, versículo 29 e Mateus capítulo 12, versículo 31. Pneuma é guia, intercessor, chamando e comissionando em Romanos capítulo 8, 14 e 26, Atos capítulo 13, versículo 2 e 20, com versículo 28. Ele tem uma mente, pensa, conhece e determina Romanos capítulo 8, 27, Atos 15 e 28 e 1 Coríntios capítulo 2 e 11 e 12 e 11. Finalmente, nos capítulos 14, 15 e 16 de João, ele ensina, testifica, convence, guia e revela a verdade. Da mesma forma como acontece como ruach no Antigo Testamento, pneuma no Novo Testamento tem obras e atributos de uma pessoa divina. A gramática grega também confirma essa posição no Novo Testamento. Embora a palavra pneuma seja neutra em gênero, a forma masculina, portanto, de pessoa e não objeto ou fenômeno, é utilizada em passagens como Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, e João, capítulo 16, versículo 13. Historicamente, a pessoa do Espírito Santo sempre foi alvo de debates e heresias. No quarto século, a heresia macedônia propunha que o Espírito Santo fosse um ser criado, portanto subordinado ao Pai e ao Filho. Mais à frente, o credo de Atanásio defende a personalidade do Espírito Santo, afirmando que há apenas uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra pessoa do Espírito Santo.
A cláusula referente à pessoa do Espírito Santo no Credo Niceno foi interpelada em 539 pelo Concílio de Toledo e alimentou discordâncias que vieram a ser a principal causa individual pelo cisma entre as igrejas do Oriente e do Ocidente em 1054. Finalmente, entendemos pela Bíblia que o Espírito Santo desenvolve a igreja e a capacita para vencer seus desafios. Através de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e Romanos capítulo 12, versículo 2, aprendemos que o fruto do Espírito Santo, que é composto por amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, opera em nós uma transformação que nos leva a estarmos mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. Ele também nos ajuda a compreender melhor a palavra de Deus e aperfeiçoa a nossa oração, conforme explicado em João capítulo 14, versículo 26 e Romanos capítulo 8, versículo 26. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8, o Espírito Santo nos capacita a testemunhar de Cristo. Somos também pelo Espírito Santo ajudados na luta contra a carne, contra o inimigo, contra o mundo e contra o pecado. Veja 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 7 a 9, Efésios capítulo 6, 10 a 13, 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7. Não se esqueça, se você é cristão, você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você e trabalha na sua vida continuamente. Devemos sempre lembrar com confiança das palavras de Cristo em João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Deus te abençoe.